Oi, eu sou a Camille Marcela Salles. E eu sou Guilherme Lima Vaz. Eu sou o Guilherme Carvalhinho Pavani. Eu sou a Elisa Ladeia Reis. E o filme que a gente vai falar hoje é O Nome da Rosa, de 1986, dirigido por Jean-Jacques Anouilh, que é uma adaptação do livro de Humberto Eco, lançado em 1980. Os tópicos que a gente vai abordar vai ser a análise de produção do filme, os, os conceitos históricos apresentados e por fim, a opinião do grupo sobre o filme. Bem, Ih, meu microfone mas, pegou. bem, vamos. Primeiro a gente vai abordar um pouquinho da narrativa, da história do filme, para dar um contexto. Que o filme ele se passa em 1327, no norte da Itália, que é protagonizado pelo monge franciscano William de Baskerville, que é interpretado pelo Sean Connery, e o aluno dele, Atsu de Melk, que é interpretado pelo Christian Slater, em que eles vão investigar uma série de assassinatos que estão acontecendo num, num só um No minuto, mosteiro, numa abadia, né? numa, Beneditina. é, numa abadia beneditina, no interior da Itália, que é tipo, que tá tendo uma série de assassinatos, então eles são chamados para investigar esse mistério, que no início os monges da abadia, eles pensam que isso pode estar sendo sob influência de alguma força maligna ou demoníaca, mas com o passar da investigação eles vão percebendo que isso é mais racional do que possível. E isso é uma parte muito mais racional do que mística. E então, o filme então aí que a gente vai conversar sobre as diferentes coisas que o filme aborda. E é bem legal essa parte do filme, tipo assim, só fazendo um paralelo com o que a Camille falou, nessa parte da narrativa do filme. Que a narrativa do filme, ela cerca essa parada de investigação e esses negócios, e aprofundando um pouquinho mais na parte do personagem, a gente pode falar que o próprio William de Baskerville, ele foi inspirado no Sherlock Holmes. Ele teve a sua inspiração feita no Sherlock Holmes, inclusive tem um dos casos do Holmes, né? Que é. Eu não vou lembrar o nome certinho agora, mas o sobrenome do mano é Baskerville. Então, o, o Jean-Jacques Annaud, né, que fez esse filme, ele foi muito inspirado, né? O Jean-Jacques não, né? Mas o Humberto Eco, na verdade. Ele foi muito inspirado nos contos de Sherlock Holmes para desenvolver o personagem William de Baskerville. Acho Até que tem um trecho, né? é o Que conto ele do cão dos Baskerville, que eu tô vendo aqui. Isso. Baskerville. tem, tem um trecho do filme que o monge ele diz pro aluno, né? Elementar, né? Tipo uma referência clara ao Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. É exatamente. E, tipo, a gente vai abordar a primeira parte mais estética do filme. Tipo, primeiro da parte do cenário, da paisagem, da ambientação, do figurino. Gente, vamos concordar que é super bem ambientado, até, tipo, principalmente levando a época e o orçamento do filme também. Com certeza. E é importante a gente lembrar que, entrando mais nessa parte de ambientação, de ser correto com a época, né? A impressão que o filme quer passar mesmo é que é uma época meio sombria, né? A Idade das Trevas ali. Porque se você for ver, a ambientação inteira do filme ela é meio escura. O filme inteiro tem uma paleta de cores muito seca, assim, né? Você não vê muita cor quente, você não vê muita coisa chamando a atenção. E você vê uma ambientação, uma. Não sei se eu posso falar cinematografia, né? Mas uma filmagem melhor. Fotografia. Uma fotografia, uma filmagem bem escura. Bem como se fosse pegar esse aspecto da Idade Média mesmo, de ser a Idade das Trevas, um negócio mais dark ali.
Sim. E até a parte também do cenário, que a gente tinha ouvido falar que o filme ele foi gravado num mosteiro, tipo, acho que nas ruínas de um mosteiro de verdade. Então, Na verdade, acho que é a eu parte mais tava olhando, externa do na filme. verdade, eu tava olhando aqui, ele foi gravado, na verdade não foi um mosteiro de verdade, mas ele foi construído pro filme, foi um dos maiores cenários construídos desde a Cleópatra de 63. Foi para esse filme até a época, no caso, né? Nossa. Então, nossa, com isso a gente vê o nível de dedicação, porque o filme inteiro ele não é feito, ele não usa tela verde, acho que em momento nenhum o filme. E é muito perfeito, né? Os detalhes, por exemplo, da igreja, né? Mostra o couro todo de madeira, todas as coisas, né? É, Mostra muito tipo, bem isso. como se tudo fosse, tipo, feito do zero. Eu acho que mais pra. É porque acho que a escolha de passar, de não usar CGI, tela verde, tudo isso, tudo uma ambientação real que traz essa. Acho que para tirar o aspecto artificial. Porque muitas vezes o uso exagerado de CGI, de computação, acaba dando um aspecto meio artificial. E o filme, acho que ele se propõe a ser o mais natural possível nesse quesito. Acho que para mostrar, tipo, a realidade mesmo. E também tem uma. E o filme, a gente falar um pouquinho mais da narrativa, tem uma. E o filme, ele também apresenta, agora entrando um pouquinho mais nos conceitos históricos, uma coisa que o filme ele apresenta, que acho que é a principal, é toda a discussão entre ciência e religião. Porque o próprio personagem do William de Pescovitch, ele não existiu na vida real, mas ele foi inspirado no. Ele foi inspirado num monge franciscano real, que acho que é o Guilherme de Ockham, que ele foi um filósofo e conhecido pelos seus pensamentos e análises lógicas. E tipo, se você vê o personagem do William de Baskerville, ele representa, tipo, o homem da renascença, sabe? O homem que equilibra o fator a razão e a religião. Você vê que ele se destaca entre os outros personagens. Mas daí dá pra gente começar a entrar um pouco também nos conceitos históricos, como a Camille estava falando, e entrar mais nessa parte do das disputas internas da Igreja Católica dentro da Baixa Idade Média, né? E é Sim. legal a gente frasear, né, que o filme ele se passa no momento da humanidade que assim a gente está transicionando do pensamento medieval para o raciocínio renascentista. Então, dentro desse contexto histórico mesmo, a gente vai começar a ter várias disputas internas e vários choques de ideias, né, dentro da Europa durante essa época. E são disputas, tipo, tanto tipo, na Europa no geral, quanto disputas religiosas, porque a gente vê os franciscanos, a gente vê os dominicanos, tem uma parte do filme onde aparece tipo, acho que o filme destaca o poder papal, aí tem até uma parte onde os franciscanos discutem até de maneira um pouquinho mais hostil com os membros do poder papal sobre a questão de que se a igreja deve ou não acumular riquezas, que geralmente os monges eles tinham uma opinião contrária de ter o voto de pobreza. E Então, é interessante esse ponto, né? Porque tem até uma citação do Legoff, no livro de São Francisco, que diz que a, dentro da igreja há uma grande diversidade um pluralismo na instituição eclesial que é representado nas ordens religiosas. São muitos os carismas diferentes, como os beneditinos,
os dominicanos, os franciscanos que estão apresentados no filme, né? E essa diversidade, até o Legoff faz essa comparação com as muitas moradas que teriam no céu. São muitas ordens religiosas representando uma, uma ideia do futuro do céu. Então, não que disputam poder ou religião, porque são uma comunhão. Elas estão unidas intimamente pelo vínculo da fé católica. Mas, dentro disso, os conflitos para se entender melhor alguns conceitos, como isso da pobreza, né? A pobreza tem que ser imposta para todo mundo? Esse aqui que é o conflito entre até alguns, o próprio Legoff também explica depois, um grupo que pensava assim, que a pobreza tinha que ser instituída para todos. E, e aí a igreja diz que não. Esse que é o conflito que é mostrado. Mas aqueles que abraçam, como os monges abraçaram, são bem-vindos. Mas não quer dizer que todos têm que deixar tudo. Isso é um gosto particular. E até o Corcunda, se não me engano, né? Ele é um desses adeptos dessa ideologia que matavam os reis, os nobres, os bispos, só por serem ricos. Faz essa referência bem clara a esse grupo que depois foi excluído, né? Excomungado, como quer dizer. E essa parte de pluralismo, tipo, essa diversidade que tinha, tipo, porque quando o filme ele mostra, tipo, essa diferença dos franciscanos pros dominicanos, que eles têm diferenças, tipo, mesmo eles sendo semelhantes de primeira vista, eles têm algumas diferenças na parte da doutrina religiosa, tipo, aqui tem uma parte do filme onde que até tem uma discussão interessante, onde os dominicanos eles têm uma parte em que eles não riem, porque, segundo eles, não tem nenhuma parte da Bíblia onde Jesus riu. Aí até o William de Baskerville, ele tem uma discussão até de caráter teológico, que vai contra aquele negócio que as pessoas falam que teologia é fazer uma missa no meio da sala. Não, é uma ciência. Aí, tipo, ele questiona de uma maneira racional. Tipo, não, mas também não tem nenhuma parte da Bíblia onde não diz que não pode rir. Então, então há essa questão desse equilíbrio. Não, eu não falo tipo, do foco da razão, mas, tipo, desse equilíbrio entre o fator da religião e da ciência. E o Então, personagem o personagem do William de Baskerville, ele é um pouquinho deslocado, porque tanto que tem uma parte do começo onde ele tá usando um instrumento, acho que é para medir estrelas, alguma coisa que tem a ver com astronomia. Quando alguém bate na porta, ele esconde, mostrando que ele tem um certo medo, tipo, de como ele vai ser visto. Sim, é é que interessante essa parte do riso que você disse, porque é algo muito bem representado no filme, bem lembrado também pelo Humberto Eco, porque são partes que fazem parte, de fato, da regra. Cada ordem religiosa tem uma regra de vida. Também o, o Legoff lembra isso como algo que faz parte da vida monástica, né? Isso faz parte dessa diversidade. Não é que uma bate na outra, mas cada um é como um carisma, né? Um carisma particular de cada ordem. Cada congregação religiosa é chamado a meditar sobre um ponto da vida cristã. Nesse caso, temos dois luzeiros, né, digamos, que seria São Bento, que é quem escreveu a regra beneditina, que de fato na regra ele diz sobre toda a gravidade do silêncio. Em um trecho da regra, São Bento diz que quantas brincadeiras e que provoquem riso condenamos em todos os lugares. Então, tipo, ele é bem claro nessa questão, mas não por ódio ou por algo contra o silêncio, ou melhor, contra o riso. Mas é a favor do silêncio, não é contra o riso, mas a favor do silêncio. Tanto que em outro trecho da regra, ele condena a tristeza também, ou seja, não é para o monge ser só triste, aquele que vive chorando seus pecados, mas é para guardar o silêncio. E do outro lado, temos São Francisco, que é o fundador dos franciscanos,
que na regra diz exatamente o contrário. Não, os monges não se devem mostrar tristes, mas alegres no Senhor, sorridentes e simpáticos. Devem alegrar-se entre os insignificantes, leprosos, pobres e entre os que mendigam nas ruas. Então, e é esse debate que é mostrado no filme, né? Entre o monge Jorge lá, né? O venerável, que fala de um jeito incisivo, né? Mostrando o monge não deve rir, o monge não deve rir. E como a Camille disse aí do William, né? Que fala, mas no momento fala que também não riu, né? Que Jesus não riu, né? Então são esses dois polos muito bem representados nesse trecho do filme. E puxando lá um paralelo do que o que a Camille falou lá de antes, eu acho que o William de Baskerville, ele tá assim como uma representação da razão, né? Ele tá ali como uma representação do pensamento humanista, em oposição aos pensamentos mais, a gente pode falar que misticistas dos membros da igreja, né? Ele tá ali Essa para representar a razão e a ciência, por assim dizer. é uma outra parte interessante mesmo, porque a, de novo usando a regra de São Bento e de São Francisco, a de São Francisco ele pede, ele de uma forma condena até os estudos, dizendo que isso pode ser contra a, 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 vendo a ciência como tesouro, a posse dos livros, o saber como uma fonte de orgulho, é contra os princípios da ordem dos franciscanos, né? Que é como a privação dos bens materiais, o desejo da pobreza, a humildade. Então, é interessante colocar o sábio, né, como um franciscano, sendo que São Francisco tem essa visão sobre o saber, né? E enquanto os beneditinos, por muito tempo, foi o centro de todo o conhecimento, né? Foi debaixo dos mosteiros, tanto que é nos mosteiros que surgem as escolas, as bibliotecas surgem aí, né? Como vemos. É interessante essa visão da ciência vinda do monge, né? O homem da ciência. E, e um ponto que é importante, que, tipo, pra gente continuar a discussão, que é importante abordar no filme, na questão da narrativa, é que enquanto eles estão investigando, eles descobrem que o mosteiro, eles descobrem que que muitos das pessoas que estão morrendo no mosteiro, o que eu vou ter que dar um spoiler, que eles estão aguardando, tipo, a chegada da Inquisição, de que se eles não conseguissem, tipo, achar a tempo, a Inquisição iria chegar. Tipo, que é uma coisa que a gente já vai abordar. Que basicamente tem uma biblioteca proibida dentro desse mosteiro. E tem uma parte do filme que diz que eles descobrem que alguns que tem um foco em um livro, mas que alguns livros foram envenenados e era tipo um hábito dos monges, tipo, lamberem os dedos para quando passavam as páginas. Então, à medida em que eles iam lendo os livros que eles não deveriam, eles iam sendo envenenados aos poucos, toda vez que passavam as páginas e lambiam os dedos. Tanto que eles eram encontrados mortos com os dedos manchados com a tinta. E que esses livros proibidos eram tipo livros que abordavam mais essa questão científica e também livros escritos por tipo autores por autores que na época não eram bem aceitos, como Platão, Aristóteles, que porque eram pagãos. E também aborda a questão da limitação do acesso do conhecimento, porque assim como o Guilherme falou, o, os, muitos desses mosteiros realmente eram lugares onde se guardavam muitos livros, tipo, muitos desses livros eram traduções de obras gregas ou de obras, tipo, ou de obras em árabe, que também eram tradução de obras gregas, porque com as cruzadas, muitas obras, tipo, da Grécia foram levadas ao Ocidente. Então, essas obras que estavam em árabe foram traduzidas. Tanto que tem até uma parte do mosteiro que é bem focada, é a parte qual é o nome da palavra mesmo? Dos escrivãos. Acho que é isso, né?
Isso, os monges escrivãos, né? Que vão traduzindo o texto e escrevendo. Sim, e isso mostra, tipo, tipo, eles traduziam, mas, tipo, deixavam tudo extremamente isolado entre os próprios monges, a ponto, tipo, de até mesmo envenenar os livros para que ninguém, tipo, para que a pessoa que estivesse lendo, para que o monge que estivesse lendo não dispersasse esse conhecimento para os outros. Então, mostra muito dessa limitação, tipo, tipo, do acesso ao conhecimento. Mas ao mesmo tempo eles mostram o valor que tem a obra, né? Porque, tipo, por que que não destrói o livro de uma vez, né? Não, eles têm a consciência de que é uma obra de arte que vai ter um momento certo de ler, né? Por isso que ele é guardado na biblioteca. Sim, Interessante e essa até, visão. e até falando, tipo, até abordando um pouco essa parte do riso que o Guilherme tinha falado, o livro, tipo, mais precisamente, que é focado, tipo, que eles que não queria que os outros monges lessem, é um livro de comédia eu acho que é do Aristóteles, eu acho. É um livro Sim, sobre comédia. sim, é o segundo volume da Poética de Aristóteles. E, tipo, o que também que acaba voltando naquele aspecto da doutrina dos dominicanos. E o filme, e tipo, é interessante essa parte, porque Beneditinos, por- desculpa. É, doutrina dos por- beneditinos. beneditinos, eu acabo confundindo. E a parte essa parte é interessante, porque quando os personagens do William qual é mesmo? E o Atsu, eles chegam na biblioteca. É uma parte até que bem bonita, porque o William, ele fica maravilhado com aquele número de livros, aquele conhecimento e tal. Tanto que, eu não sei se eu só eu tive essa impressão, é porque eles estavam segurando uma lamparina também. Que até o filme ganha um pouco mais de cor nessa parte. Ver- Verdade, porque como uma versão que chegou no céu, né? Tipo, ali, ó. Tipo, a fotografia, ela deu um destaque. Tipo, nossa, como se eles tivessem sido mais iluminados, sabe? E só. E uma coisa que também que agora é importante a gente falar, é a questão da Inquisição, que sempre, que os próprios beneditinos tinham medo. Quando eles falavam da Inquisição, todo mundo ficava assustado. Em que o foco da Inquisição é o personagem do Bernardo Gui. É o personagem Bernardo Gui, que ele é interpretado pelo Farid Murray Abram, que uma coisa interessante sobre esse personagem é que ele realmente existiu. Ele foi realmente um juiz da Inquisição. Ele, que inclusive ele é o autor de um dos manuais mais conhecidos da Inquisição. Que ele é esse manual é conhecido como uma das principais fontes históricas da Baixa Idade Média, tipo principalmente na parte da igreja. Então, assim, acho que de todos ele é o único que ele é um personagem realmente real. E aqui, tipo, a questão da Inquisição é realmente, eu achei que foi bem abordada, porque por causa aquele temor, sabe? Tipo, quando falavam da Inquisição, todo mundo ficava assustado, o que demonstra o poder que ela tinha na época, né? E até é interessante que o filme é falando sobre questões de poder e o filme ele aborda também essa questão de essa disputa de poder, porque tem uma parte do filme que quando a Inquisição chega em que é deixado claro que o William de Baskerville, ele já fez parte da Inquisição, só que ele fez parte da Inquisição no sentido que ele queria, no sentido de que ele diz no filme, que ela devia ter o dever de ensinar, de guiar, de ajudar e não de punir. Tanto que é dito que no passado dele que ele tentou impedir a condenação de um homem que traduziu um texto grego, o que foi considerado uma heresia, por causa daquele negócio de traduzir textos escritos por pagãos. E quando ele interferiu no julgamento desse homem, ele foi preso e acho que é citado levemente que ele só foi solto por causa por causa da autoridade imperial, o que também fisga um pouquinho
tipo, as disputas internas, porque, tipo, de quem não entre a igreja e entre o imperador, tipo, entre o Estado. E também, principalmente, acho que o nome disso era disputa de investiduras, tipo, de quem deveria nomear cargos da igreja, se era tipo, se deveria ser o poder imperial ou o poder papal. E essas disputas aconteciam principalmente no norte da Itália. E, tipo, e no contexto histórico que o filme passa, e que acho que foi a autoridade imperial do Henrique VII, que foi o primeiro imperador da Casa de Luxemburgo, que resgatou o poder da autoridade imperial. E isso que foi esse fator que entrou em choque com o poder papal. Então, o fato de que tem até uma, tipo, quando a Inquisição chega, os franciscanos falam pro William de Baskerville que se ele mexesse com eles, nem o imperador poderia salvá-lo. Ou seja, o que demonstra essa disputa, que o imperador salvou ele uma vez, mas por conta de todas essas disputas, ele não vai. É improvável que o imperador tenha esse poder para salvar ele da Inquisição. E nessa parte entra mais uma figura religiosa, né? Que é, como se disse, o dominicano, que é inspirado na figura real, tudo. Então, Pela ele, Inquisição, né? Bernardo, como que ele chama? Bernardo Gui. Gui. Então o filme mostra as três grandes ordens religiosas que existia, né? Que é os beneditinos, os franciscanos e agora os dominicanos. Até faço um parênteses falando sobre um pouco do figurino, né? Que seria o hábito deles, né? Os monges são muito bem representados com as roupas. Cada ordem religiosa tem uma roupa própria. E isso é muito bem identificado, né? A roupa dos dominicanos, o branco e preto, os franciscanos, aquele marrom, né? A cor marrom, e os beneditinos preto, aquela roupa escura. Então isso é uma coisa muito bem representada e mostra a origem dos padres dominicanos seria a propagação da fé. O nome inteiro da ordem religiosa é Ordem dos Frades Pregadores. Em um momento que a unidade da fé estava sendo abalada pelas heresias, o fundador deles, São Domingos, reúne esses padres para, para dar formação para eles, para que eles possam levar a, a fé católica para os outros, para esses que são tidos como hereges. E é nesse contexto também que surge a Inquisição, com uma origem boa, né, pela história vemos, onde ela quer combater o erro e preservar a unidade da fé. Mas depois, com o tempo, ela é desvirtuada pelas questões políticas, que a gente sabe muito bem disso, pelo poder imperial, o Estado que interfere junto, e é usado como uma forma de controle também, né? E, Sim, o, e nesse momento conseguimos ver essa imagem, né, do frade dominicano, que é mais ou menos essa ideia nova da Inquisição, né, como uma repreensão, controle, e o William como essa forma primitiva, né, essa forma boa de controlar a heresia, mantendo a unidade da fé. sim, e tanto que a Inquisição originalmente ela é criada mais para focar na parte interna tipo, mais nos problemas internos da igreja. Exatamente, ainda existe, né, a, a Congregação da Doutrina da Fé, né, tem outro nome, que exatamente, dentro da igreja, para manter a unidade da fé. Sim. E uma coisa que é focado, tipo, quando chega na sessão da Inquisição, tipo, acho que a única personagem feminina que aparece no filme. Que ela, eu não me lembro ao certo, que acho que acho que ela se prostituía, eu não lembro direito. Isso, tipo, ela não tem nome, é uma pobre que vive nas mediações, né, do mosteiro, e ela Na, na- entra, as comunidades, é, tipo, aqui, as, a, as comunidades que viviam uma ideia de próximas. feudo, né, que as pessoas que moram em volta, pobres, e ela entra no mosteiro
como uma forma de, como o próprio monge diz, né? Em troca de seus favores sexuais, ele é dado comida. Então, é a única representação feminina que tem. E sim, e E, tipo, e mostra em inclusive, todos, né? Pode dizer. inclusive ela é quase, tipo, ela é quase condenada, tipo, como uma bruxa, que tem até a parte que o Bernardo Griff, tipo, aborda também o fato dela ter uma galinha preta, um gato preto, Ela foi e condenada, né? ela foi condenada, mas no final do filme ela não morreu. Ela É conseguiu ser isso. salva pelos camponeses. Mas pela E, Inquisição ela foi condenada. é, e o filme ele também aborda bem a questão do, tipo de como era a forma, tipo, como era o formato dos mosteiros, tipo, não era só um castelo, era quase que um mini feudo, era uma mini sociedade. E um ponto que a gente devia ter abordado no começo, que eu até esqueci, é que quem foi o consultor histórico que ajudou a fazer o filme foi o próprio Legoff. Isso. Quer dizer, tem toda uma orientação de um historiador, né? Um historiador consagrado pela história dos análises, tudo, né? Quer dizer, é um filme que tem uma base, né, histórica muito forte. Mas é isso, até sobre a representação feminina, por se tratar desse período histórico entre os monges, né? Onde, tipo, até seria estranho, né? Então, teria que essa ideia de ter uma personagem feminina não teria como ter mais, né? Como se tratamos de um mosteiro masculino, de homens, onde vivem só os monges, que têm voto de celibato, né? Então nem caberia tanto a figura feminina nesse contexto, né? Sim, e eu achei legal, tipo, quando você falou que quando você falou quando você falou dos franciscanos, dos beneditinos, que aquela inversão, que os beneditinos eram mais, É, tipo, aguardavam mais a questão do conhecimento, e quando os franciscanos eram um pouco mais rígidos com a questão do conhecimento, o filme ele inverte isso. A gente vê um franciscano que vai mais pelo ponto da razão, e quanto os beneditinos eles vão mais para uma parte mais rígida, tipo, dessa é limitação do interessante. conhecimento. É Tipo, verdade, é uma coisa, é um joguinho interessante, né? é como se o filme mostrasse que tipo, tipo, não era nem todo mundo era igual dentro dessas ordens, que, tipo, Isso. que muitas vezes, eu não falo disputas, mas que havia diversidade dentro dessas próprias ordens, tipo, diversidade Exatamente, de isso que eu... pensamento, de opinião, e que acho que essa é uma parte que o filme aborda bem sobre o passado, tipo, a questão da diversidade da Idade Média, tipo, o múltiplo caráter que tinha, porque a Idade Média, ela não foi só, tipo, um período. Primeiro que ela não foi um período curto, ela foi um período muito longo. E também aborda o múltiplo caráter. Tipo, tipo, não foi só a Idade das Trevas, teve muitas coisas também, muitas disputas, muitas mudanças. E, tipo, a gente vê, tipo, as disputas dentro da igreja, tipo, dentro do fator religioso. E também as disputas que, tipo, essa diversidade de pensamento que a gente tinha dentro das próprias dos próprios, entre os próprios monges. É verdade, isso é muito interessante, né? Porque não quer dizer que entre os franciscanos todos deixavam de lado o conhecimento, entre os beneditinos todos eram só religiosos e tipo desprezavam a religião, focavam mais no estudo. Até porque entre os franciscanos tem grandes nomes da ciência, né? Tipo da a escrita da escolástica, né? Como Santo Antônio de Pádua, Bernardino de Sena, tantos outros nomes. E entre os beneditinos, mesma coisa, né? Quer dizer, isso é só um padrão, mas que sempre tem essa diversidade, né? Isso que enriquece também as congregações. Tipo, ele acaba enriquecendo o fator dessa diversidade. Tipo, essa riqueza de diversidade que tinha na Idade Média. Não era algo, Exatamente. tipo, único. E um outro ponto Diversidade é a palavra certa narrativo. mesmo, bonito. É. E outro ponto narrativo que é importante abordar é que quando há a chegada da Inquisição. Acontece várias coisas no filme. Tem a chegada da Inquisição,
em que eles condenam não só, em que eles condenam acho que um dos monges, acho que eles condenam um dos monges que disse ser o assassino, condenam a mulher e condenam acho que aquele monge O corpo que tinha ainda, problemas físicos e psicológicos. isso. E, e nisso, o Lindy Baskerville, ele vai na biblioteca e tem aquela revelação que os livros estavam envenenados e tal, e que quem fez isso foi foi um dos monges, acho que era um dos líderes do mosteiro, em que ele era cego, e que até achei bem interessante essa parte, em que ele tenta convencer o William a ler, só que aí o William, ele coloca uma luva, e como o monge era cego, ele não perceberia. Aí tem toda uma perseguição em que ele revela que o livro era um livro de comédia que era um livro de comédia de origem grega, e que isso ia contra a doutrina religiosa deles. E nessa confusão, acaba tendo um incêndio. Tipo, o mosteiro acaba pegando fogo. E nessa confusão toda, os camponeses conseguem libertar a mulher. E, tipo, até uma cena no final que eu achei bem. Eu achei, tipo, eu achei bonita e desesperadora ao mesmo tempo, em que o William tenta desesperadamente salvar os livros. Tipo, pra você ver esse apreço que ele tinha pelo conhecimento, que ele estava disposto até mesmo a se sacrificar pelos livros. E, inclusive, tem até uma parte que a gente pensa em que ele morreu, mas aí ele consegue sair do. Ele consegue sair com alguns livros. E tem até uma cena bem bonitinha em que o Atsu abraça ele por estar muito feliz. Essa parte eu achei interessante. Verdade, é uma cena muito bonita mesmo, quando ele sai com uns livros, salvo, e o Adsus mostra todo esse carinho por ele, né? E uma cena, como você está falando do Jorge, né, o venerável, esse monge Ah, o que idoso, era cego, cego. é uma cena, achei interessante, porque o William fala assim, tipo, a gente demorou muito para chegar aqui em cima. Eles estavam na igreja, se não me engano, e aí o William e o Adson sobem pela a entrada que eles acharam e chega e chega na biblioteca. E o monge velho já estava lá. Aí ele fala, mas tipo, é impossível você chegar aqui antes da gente. Como se você estava lá na igreja também? Aí, quer dizer, mostra as passagens, né, secretas que, tipo, a gente sempre ouve falar que tinha muitas essas coisas nos castelos e, com certeza, então, também nos mosteiros, né? Achei interessante essa citação que mostra entradas secretas, essas coisas. Sim. E, tipo, uma coisa que eu também acho interessante é que o filme, a gente assiste o filme sem saber por que ele tem esse nome, o nome da Rosa. Que no final, é que quem narra o filme, tipo, idoso, é o próprio Atsu, muitos anos depois, mais velho. E, pra mim, eu não sei essa parte interpretativa, mas pra mim acabou parecendo isso. Em que É isso mesmo. Eu também quando senti eles estão isso. indo embora, no final, a mulher, tipo, ele encontra essa mulher que, tipo, ele tinha levemente se apaixonado por ela. E, tipo, eles se despedem, aí, tipo, ele, como narrador, fala que ele nunca soube o nome dela. Aí aparece o título do filme, O Nome da Rosa. Tipo, dando a entender pra mim que o nome dela provavelmente era Rosa. Por isso que tinha esse Poderia ser nome. rosa. E eu vi também Mas, uma outra interpretação que eu achei interessante, que também poderia ser o nome da Rosa, a, seria Rosa o nome da biblioteca. Tipo, fica muito aberto isso, né? Fica muito aberto as interpretações. Aí eu vi essa outra interpretação também. Que E, Rosa poderia ser o nome da biblioteca. e mais uma interpretação também que existia essa expressão o nome da rosa, né? Na Idade Média. E ela era uma maneira simbólica de você expressar o poder que as palavras tinham. Então, eu tava tentando achar algum comparativo, alguma expressão de hoje em dia para tentar comparar, mas acabou que eu não consegui achar, mas é uma expressão que ela dá ênfase ao poder que as palavras têm, né? Olha que interessante, quer dizer, tá totalmente aberto. e, tipo, acho que nessa questão de poder das palavras, acho que
no sentido também do acho que no sentido, acho que do conhecimento, talvez. Porque como o filme ele é acho que ele é legal o filme ter esse título, porque ele fica aberto a várias coisas, tipo, ou é o nome da mulher, ou é o nome da biblioteca, ou é esse negócio relacionado com o poder das palavras. No fim, acho que pode ser um pouco dos 3. É, verdade. E uma coisa que, tipo, todos esses aspectos, tipo, toda essa análise desses aspectos do passado apresentados no filme, uma coisa que, tipo, que eu achei bem feita é que o filme, ele não entrega, tipo, tudo de bandeja pra você. Que a gente, muitas dessas análises que a gente fez até agora foram de partes pequenas do filme, tipo, aquela parte que eu falei sobre o poder sobre as disputas do poder imperial com o poder papal e tal. Tipo, vem de uma simples, de um simples diálogo, tipo, de dois diálogos onde os franciscanos dizem pro William que nem o imperador ia conseguir levar ele da cadeia, sabe, que nem o imperador ia conseguir livrar ele da Inquisição. E quando o William tá contando pro Atos o que ele chegou a ser preso que ele foi preso pela Inquisição por questionar a prisão do tradutor e o imperador, tipo, o soltou, tipo, é através desses dois, tipo, diálogos que tem toda essa discussão sobre o poder imperial, sobre o poder papal, e, tipo, e que é interessante, porque o filme, ele, tipo, ele te coloca naquele, não é que, tipo, você tem que estudar para você entender o filme, mas, tipo, ele aborda umas referências interessantes. Tipo, para quem muitas vezes viu, tipo, de cima, e que até o oposto, você assistiu o filme, aí você pesquisa, e você, tipo, então essa cena tava falando disso, entendeu? Então, é tipo, o filme, ele insere, tipo, a história, tipo, ela é bem inserida, tipo, naquele passado, mas, tipo, é que não te dá todas as informações de uma vez. Que Interessante, muitas, né? e Tipo, que passaria despercebido. Talvez não ia interferir muito na ideia do filme, na mensagem, mas só que passaria uma ideia despercebida, né? Se a gente não tem uma ideia do que se trata, né? Tipo, consegue equilibrar a parte da narrativa e a parte, tipo, da apresentação, tipo, da Isso. questão da apresentação histórica, tipo, o filme consegue equilibrar bem. E um fato que passou bem, tipo, passou bem, muita gente até não percebeu, que em algumas análises que eu vi do filme, tipo, falaram isso, que eu percebi de leve quando eu vi o filme, mas que aí, tipo, explicaram melhor, é que tem uma parte em que um dos monges, eu acho legal quando o filme tem essas partes mais, como posso dizer, interpretativas, tipo, porque as pessoas falam que quando você quer passar algo num filme ou qualquer outra mídia, você não tem que falar, você tem que mostrar. Tipo, eu achei isso interessante. Em que acho que no começo do filme mostra, tipo, um monge que inclusive morre mais tarde. É aquele que acho que, não, acho que, eu vou, é porque os monges, é difícil falar quem é quem, porque os monges desse filme são muito parecidos. O único que eu Que distingo bem é o cara de lua, que o Watson chama ele assim, que o cara personagem de que o lua. William chama de cara de lua. Mas acho que não é esse, Isso. não. Em que, na cena do almoço, um dos monges dá uma baita olhada no Atsu. Tipo, ele olha ele assim, tipo, de um jeito bem focado, aí mais tarde mostra ele. Eu não lembro qual é o termo. Acho que quando eles pegam aquele saco com pedras e ficam se batendo, sabe? Ah, acho que é o cara de lua mesmo. Hã? É, Acho que é ele acho que sim. é o próprio cara de lua mesmo. Que acho que tem aquela. Aí, tipo, depois dessa cena mostra Ele ele se se batendo. flagelando. É. Sim. Tipo, o que. É que muita gente questiona mais, tipo, pelo fato dele sentir. Muita gente fala que dá a entender que ele sentiu uma atração pelo Atsu e provavelmente tá se punindo por isso. E uma coisa que. Um fato que eu pesquisei, que eu vi, é que era muitas vezes quando membros do clero cometiam sodomia ou tipo ou quando descobriam que eram homossexuais, eles eram mandados justamente para os mosteiros para ficarem isolados. Então isso até que explica o porquê que aparentemente
de sentir uma leve atração, porque provavelmente ele era um membro do clero que foi isolado, tipo, como uma forma, tipo, de punição. Tipo, acho que, não sei se os membros do clero tinham um certo, eu não falo privilégio, mas eu não lembro a palavra. Tipo, porque se não fosse, eu não sei se não fosse que fosse um membro do clero, ele seria poupado desse jeito, porque muitas vezes pessoas que cometiam, tipo, a homossexualidade eram julgados e mortos pela Inquisição. Mas acho que muitas vezes por ser um membro do clero, ele tinha, acho que uma certa Então, segurança, né? é interessante porque, tipo, não sei se a gente poderia dizer como ele sendo isolado lá como forma de, como você disse, repreensão, né? Porque ele se mostra se flagelando, né? Como uma forma É, de autocorreção. Então, no momento que é visto a sodomia como um vício, algo errado, ele se mostra, ele mesmo tentando se corrigir, né? Ou seja, pode ser ele ao ponto que é mandado, se for isso o caso, né? De ser é como mandado ao se mosteiro, ele tentando se auto-corrigir, né? Ao passo que sente a atração, depois sozinho tem a cena da flagelação, uma forma de penitência, sei lá, é pelo como se os sentimento. mosteiros também fossem lugares, tipo, de reabilitação também. Isso, Tipo, acho exatamente. que Pode ser essa muitas palavra. vezes, ou eles mandavam, ou eles se mandavam lá, eu acho. Porque a cena da autoflagelação poderia É, dizer pode isso, né? Que é indicar. algo próprio dele, não necessariamente imposto, né? Sim. E alguém quer apresentar mais um fato interessante? Acho que dá pra gente concluir já. Eu É, queria falar Sim. só antes sobre umas curiosidades que até eu comentava com a Camille um dia aí, fora das gravações, né? Que é sobre a prostração. Tem uma cena que mostra o monge rezando deitado no chão. E Ah, aí sim. tinha surgido a dúvida, né? Tipo, o que que é isso, né? Que ele está fazendo deitado. Mas, de fato, é uma forma de oração comum, né? Na igreja, principalmente nos mosteiros. É uma forma deitado no chão, na, como se diz, né? Na poeira do chão. Uma forma de mostrar a sua humildade humana perante Deus. E é uma forma de oração presente até hoje na própria liturgia da igreja, nas ordenações, por exemplo, ou no voto dos monges, tem um momento que o candidato, né, ele deita no chão, representando isso, né, seu total humildade perante a grandeza de Deus. E também sobre a liturgia das horas, né, mostra durante o filme, um trecho dos monges todos dentro da igreja, no coro, né, naquela parte, um olhando para o outro, um de frente para o outro, cantando salmos. E essa é uma forma de oração da igreja mesmo, que a, o dia seria dividido em horas, né, em horas canônicas, e os monges se unem, né, nessas horas para fazer as suas orações dos salmos, de modo que durante a semana eles recitam todos os 150 salmos. E é bem representado isso, até a oração, no final de cada salmo, teria uma invocação, glória ao Pai, ao Filho, que é cantado e quando os monges fazem uma inclinação, né? Isso faz parte, de fato, da liturgia até hoje, é assim representado. E um último fato é a leitura durante as refeições, que também faz parte da regra de São Bento. Enquanto o monge se alimenta, a regra diz que é uma refeição pouca, né? Pela questão da penitência. E o que falta, a alimentação do corpo, seria completado pela leitura orante do espírito. O que falta ao corpo se completa no espírito ouvindo essas leituras, né? Que no caso seria a regra de São Bento que estaria sendo lida, né?
quando ele diz o monge não deve rir. Ele repete o mesmo trecho, mas fazendo referência a essa leitura durante as refeições que de fato existia e existe ainda nos mosteiros. E é isso, as partes que eu queria trazer, que fazem parte, faziam e ainda continuam fazendo das. Sim, é interessante, porque o filme mostra coisas que, tipo, que a gente assiste o filme e quando a gente pesquisa, a gente vê que algumas práticas existem até hoje. É bem representado isso. Então, o contexto da década de 1980 no filme, pelo que eu pesquisei, tipo, o cinema mundial na década de 1980, ele se caracterizou muito pela questão do avanço tecnológico, tipo, do ponto de vista técnico, a expansão do cinema blockbuster, que eram aqueles filmes que, tipo, aqueles filmes que estavam clássicos, que estouravam em bilheteria e tal. Mas aí, tipo, além de, tipo, de ter filmes pela questão de entretenimento, também surgiram muitos filmes preocupados com as questões mais reflexivas, tipo, de um conteúdo um pouco mais denso, profundo, porque mesmo com o fim da Guerra Fria, ainda, tipo, havia questões a guerra do Vietnã, tipo, a cultura pop crescendo, as videolocadoras que possibilitou um alcance maior do público nos cinemas. E, tipo, e nessa época que também teve muitos avanços em questões de adaptações cinematográficas de períodos históricos, releituras de outros gêneros no cinema. Também, tipo, nessa época também teve um novo olhar sobre a Segunda Guerra Mundial. E também, como foi uma época de muito, tipo, avanço, e também teve uma época de quebra de certas tradições, também o cinema começou a discutir certos valores e costumes que até foram polêmicos na época, como a questão da religião, das críticas sociais, as críticas políticas, tanto que outro filme que é dessa mesma época é o Mississippi em Chamas, que debate a questão do racismo nos Estados Unidos. E tipo, essa questão até mesmo religiosa, é porque isso apareceu no final dos anos 70, mas se desenvolveu mais nos anos 80. Tipo, é a questão do terror religioso, que muitos filmes de terror, tipo, com um caráter ligado à questão religiosa, começaram a surgir também. Tipo, já existiam no final da década de 70, mas começaram a aumentar mais nos anos 80. E isso até, tipo, incomodou muitos conservadores na época, que, tipo, por causa dessa quebra de tradição, quebra de valores, essa visão diferente sobre a religião, principalmente na temática de terror. E isso porque, tipo, a década de 80, ela foi uma década, que as obras com conteúdo mais denso procuravam uma resistência à alienação, tipo, a busca de temáticas variadas ou uma outra visão de temáticas já existentes. Eu acho que isso no filme, Em Nome da Rosa, é tipo, primeiro porque ele já é a adaptação de um livro religioso com um caráter diferente, porque quando se fala filme religioso, tipo, é um filme, na verdade, histórico-religioso. Na verdade, é um filme, acho que ele vai mais pelo caráter histórico. Mas é um filme, tipo, quando a pessoa imagina filmes que falam sobre religião, em termo geral, geralmente se imagina filmes bíblicos, filmes cristãos, mas, tipo, O Nome da Rosa, ele é um filme, tipo, na questão, tipo, ele quebra um pouquinho aquela antiga a tradição de representar a questão, tipo, a questão religiosa, principalmente da Igreja Católica, sem apresentar, tipo, uma visão crítica da Igreja Católica na época. Tipo, antes não existia obras que focavam em apontar uma reflexão sobre a questão religiosa. E eu acho que O Nome da Rosa, ele, na questão religiosa, tipo, é porque tá aqui o filme debate muitas coisas. Mas do ponto de vista religioso, tipo, acho que ele quebra esse negócio, tipo, dos, quebra esses filmes religiosos, essa estética de filmes religiosos que existia até então, tipo, sem
sem o fator crítico e tal. Não, o Nome da Rosa, ele tem esse fator crítico, tanto que eu tinha ouvido falar que até o fator da homossexualidade que é mostrado no filme foi um pouquinho polêmico na época. Os próprios debates que tem no filme, tipo, o personagem do Sean Connery faz, são interessantes. Então, eu acho que colocando, tipo, o filme no cenário, tipo, em que o filme é influenciado na década de 80 é isso, essa questão de quebra de valores, quebra de tradições, aí, tipo, apresentar um filme que tem tipo, que tem um conteúdo que aborda a questão religiosa, mas de um jeito mais crítico. Eu acho que não a questão da religião, mas a questão da religiosidade. Eu acho que é isso que o filme debate mais, a questão da religiosidade, essa a reflexão, a crítica, a questão do debate. Eu acho que o filme Acho que o que a década de 80 influencia no filme é essa questão que a década de 80 foi definida por essa quebra de tradições, de valores, tanto que eu, tipo, eu tinha ouvido falar que muitos filmes, acho que até um pouquinho depois da década de 80, tipo, muitos filmes que debatiam a questão religiosa, eram, tipo, filmes muito criticados pelo público conservador. Então eu acho que analisando assim, então analisando assim, eu acho que. E também tem a questão do cinema francês também, que o diretor é francês, e que ele tem essa questão também do silêncio, essa questão da reflexão, uma coisa mais artística, que é algo que desenvolveu bastante também no cinema francês. Então, acho que na questão dos anos 80, acho que nos anos 80 no geral, eu acho que foi isso que o filme. Tipo, acho que foi isso que influenciou o filme, essa questão da quebra dessa tradição e abordar de maneira mais crítica um tema que é, tipo, que na época era polêmico de se debater, que era a questão religiosa e também da religiosidade. E focando mais uma parte agora de apreciação crítica, para concluir, tipo, o que cada um achou do filme? Deixa eu começar. Eu achei o filme interessante. Que o fato do filme ele ter uma fotografia mais. Eu não falo que o filme é tipo. O filme não é parado. Óbvio que não é parado. Mas, tipo, toda a parte da fotografia, da ambientação, tipo, é muito bem feito. E eu gostei que o filme ele se sustenta muito nos diálogos, sabe? Os diálogos do filme foram super bem escritos, sabe? Tipo, parece, tipo, não é. Tipo, parece que cada diálogo foi, tipo, não só bem escrito, mas você realmente imagina uma pessoa daquela época falando assim, tipo, de tal, a maneira, não só de se portar, mas também, tipo, o que eles falam. Tipo, eu gostei de ser um filme que se sustenta muito na parte dos diálogos. E a representação histórica eu achei muito bem feita. Que, tipo, não a questão dele ser fiel, se essa coisa é historicamente correta ou não, mas na parte dele conseguir representar bem o cotidiano, tipo, no caso, mais precisamente do mosteiro, e também dessa, tipo, de quebrar aquele negócio de que, da visão superficial que muitas pessoas têm sobre a Idade Média. Tipo, abordando, não, que foi um período com muitas coisas, não foi um período, tipo, das trevas, que foi parado, que não teve avanço, que não acontecia nada. Tipo, eu acho que o filme foi muito bom nesses termos. E se teve uma coisa tipo, que foi historicamente incorreta, não, eu acho que isso nem é o foco, mas, tipo, é a questão deles conseguirem abordar bem tipo, essas questões que a gente falou agora da Idade Média, de um jeito, tipo, como posso falar? Não, tipo, de um jeito que não jogar, tipo, não te jogasse, colocasse, tipo, uma informação de bandeja pra você. Tipo, acho que é essa expositivo. O filme ele não é expositivo, que tipo, um filme expositivo é aquele filme que tem necessidade de ficar explicando tudo, sabe, toda hora, como se fosse tipo, um filme, como se fosse um desenho de criança. O filme não, o filme ele não é expositivo, e isso é bom porque você se sente inserido bem nessa história, tipo, você cai no meio, tipo, não falo de paraquedas, mas, tipo,
Isso, e acho que até o fato do filme ele ser bem inserido nesse cotidiano, de não jogar tudo de bandeja pra você, incentiva a pessoa a pesquisar um pouquinho mais pra entender essas referências que a gente viu no filme. Eu gostei do filme. A minha visão também bate muito com tudo que a Camille disse, porque principalmente essa parte dos diálogos, de fato, são muito ricos, né? Mostram muito do pensamento, do, talvez até do monge daquele tempo, revela muito. Até mereceria ouvir com calma depois, né? Rever para poder entender, tirar mais informações daquilo tudo que é transmitido. É aquele filme que é Toda a bom você ver representação. mais de uma vez. Exatamente, é esse. E a minha visão também é essa, muito boa, e disse tudo, dizendo, não é só a idade das trevas, do silêncio, da escuridão, mas mostra a razão também brilhando, né? Mostra a razão presente, o, e assim por diante, né? A minha opinião também, ela gira em torno mais dessa opinião da Camille, né? Queria dar uma ênfase muito legal, a parte que eu mais gostei do filme, não por representatividade histórica ou alguma parada, uma parte que eu gostei mesmo, que me chamou a atenção, foi essa ambientação do filme, né? O jeito que a filmagem é feita, que a fotografia do filme, da série, né? Do filme é feito. Ah, eu acho que é um negócio, justamente, não é um filme parado, né? E ele não quer dizer isso, mas ele deixa com essa filmografia bem dark, como se fosse representando algo antigo, né? Foi essa parte que mais me chamou a atenção no filme. Mas me chama muita atenção também o desenvolvimento dos personagens, o próprio William de Baskerville, o Adson. Me chama bastante atenção o desenvolvimento deles ao longo do filme e é bem legal. Recomendação aí para todos que quiserem assistir e gostam de filmes mais históricos, assim. Bom, eu concordo com vocês três. Em todas essas questões, eu acho também original o tema do filme, né? Porque normalmente quando vão fazer um filme sobre a Idade Média, é sobre, sei lá, as cruzadas ou algum, Algum al- conflito. algum conflito, exato, ou alguma história de sucessão a algum trono de algum lugar, alguma coisa assim. Eu achei bem original o tema do filme, que é bem diferente do que normalmente se faz sobre essa época. Eu também concordo com a ambientação, que eu achei muito boa. Inclusive, quando eu estava assistindo, eu fui pesquisar se existia mesmo, onde se passa. Apesar de não existir, eu descobri que foi um cenário construído, que deixa muito mais interessante. Mas eu concordo com vocês três, em tudo que vocês falaram. Legal, então é isso. Pode parar de gravar. Fica a dica aí para todos que querem ver.